pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer um problema envolvendo o gráfico do movimento uniforme. O problema que nós vamos fazer, ele encontra-se no livro Os Alicerces da Física, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse, ó. Ele fala que um móvel desloca-se segundo o diagrama da figura. Ele quer saber a função horária do movimento. Então eu tenho aqui algumas candidatas à função horária desse movimento aqui descrito por esse gráfico. E para resolver esse tipo de problema, a gente precisa lembrar aqui das características da função horária de um movimento uniforme. O movimento uniforme ele tem uma função horária que tem essas características aqui, ó. Eu tenho a posição em função do tempo, eu tenho aqui desse lado a posição no instante t igual a zero, aqui eu posso ter uma velocidade que vai ser constante e que pode ser positiva ou negativa de acordo com a situação. E aí o que é que acontece? Para resolver esse tipo de problema, eu preciso lembrar que a função horária do movimento ela é muito semelhante a uma função do primeiro grau. Notem que numa função do primeiro grau, eu tenho aqui o x, que é a minha variável independente, e na função horária do movimento uniforme, a minha variável independente é o t. Então, aqui eu tenho um f de x e aqui eu tenho um s de t, ou seja, um espaço que depende do tempo. O termo que acompanha o tempo é a velocidade, então eu só reescrevi isso aqui, ó, aqui embaixo, ó, eu coloquei v vezes t. E a minha posição inicial eu deixei aqui no finalzinho. Notem que isso é muito parecido com a função do primeiro grau. Primeiro que a gente tem o t com o grau 1, assim como a gente tem aqui na função do primeiro grau o x com o grau 1. E eu tenho aqui um coeficiente angular e aqui eu tenho um coeficiente linear. Então, comparando aqui a função horária do movimento uniforme com a função do primeiro grau, a gente vê que a função horária do movimento uniforme é uma função do primeiro grau. Logo, o que a gente sabe? A gente sabe que uma função em que eu tenho um x ao quadrado ou um t ao quadrado é uma função do segundo grau. Então, todas essas opções, ó, essa aqui e essa aqui, em que eu teria como função horária do movimento t ao quadrado, estão descartadas. Um detalhe também importante é o seguinte, aqui nesse gráfico, no lugar do s, o autor do livro, ele usou o x, tudo bem? Mas isso aqui é como se fosse o s. Vamos pensar nisso aqui como se fosse o s. Agora ficou mais fácil, porque a gente só ficou com 3 opções aqui, ó. E aí, para descartar mais alguma, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o fato que esse termo que vem sozinho, ó, que não acompanha o t, ele é a posição no instante t igual a zero. E no instante t igual a zero, se a gente olhar aqui para o gráfico, ó, quando t é zero, o s, ou no caso aqui ele chama de x, vale 20, ó. Então, a posição inicial, ela vale 20. E aqui eu não tenho uma posição inicial igual a 20 aqui na letra E. Então, eu vou descartar ela também, ó. Agora só ficaram 2 opções, essa de cima e essa aqui de baixo. E aí, como é que eu vou saber qual é a resposta correta? Aqui o que acontece é que eu posso ter uma situação com a velocidade positiva. Esse termo que acompanha o t, a gente já sabe que é a velocidade, ó. Então aqui a velocidade é positiva e aqui a velocidade é negativa. Como que, dado um gráfico, eu já sei se a velocidade é positiva ou se a velocidade é negativa? Se a gente lembrar lá de funções do primeiro grau, a gente sabe que o a ele é positivo quando a função ela é crescente. E no caso, no lugar do a, aqui no movimento uniforme, a gente tem o v. Então, a função ela vai ser crescente quando o v for positivo, ou seja, a velocidade positiva, a gente vai ter aqui uma reta crescente. E quando a velocidade for negativa, a gente vai ter uma reta decrescente. Com isso, só de olhar para o gráfico, a gente já vai saber, sem nem calcular o valor da velocidade, se a velocidade ela é positiva ou se ela é negativa. No caso, como eu tenho uma reta decrescente, a minha velocidade, eu já sei que ela é negativa. Então, eu descartei já essa opção. O importante dessa questão é saber que a função horária do movimento uniforme, ela é uma função do primeiro grau e que o gráfico dela vai ser uma reta que pode ser crescente se a velocidade for positiva
ou decrescente se a velocidade for negativa. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.